Sabe aquela sensação de estar gritando em um quarto à prova de som? De tentar todas as chaves em uma porta que simplesmente não abre? Aquela exaustão que pesa mais que o corpo? A alma cansada de lutar batalhas invisíveis, com lágrimas que só o travesseiro conhece? Pois é. Parece que um segredo milenar, uma palavra quase esquecida, está ressurgindo com uma força estrondosa, prometendo ser a chave mestra para essas e muitas outras fechaduras emperradas na vida de muita gente, especialmente aqui no coração do Brasil. E se eu te dissesse que essa palavra efatá, que significa literalmente abra-se, não é só um som, mas um comando que, quando pronunciado com uma fé que rasga o véu do impossível, está desencadeando uma onda de transformações que desafiam a lógica? Fica comigo, porque o que você vai descobrir hoje pode ser exatamente o que sua alma estava esperando, mesmo sem saber. Imagine só, um vídeo como este que você está assistindo não surge na sua tela por um algoritmo qualquer. Há quem diga que é um chamado, um toque direto, uma espécie de correio elegante do divino, sussurrando que o tempo da sua espera, da sua dor silenciosa, acabou. Parece loucura? Talvez. Mas e se for verdade? Relatos estão pipocando por toda parte. Pessoas que, ao se conectarem com essa energia, com essa oração que ecoa o efatá, sentiram um estalo, uma mudança quase palpável. É como se o céu estivesse, de fato, se inclinando para ouvir e agir. Não estamos falando de uma poção mágica, mas de algo que mexe nas engrenagens mais profundas do ser. Pense bem, quantas vezes você orou por cura? Seja aquela dor física que teima em não ir embora, nos ossos, no sangue, na pele, como se cada célula do corpo estivesse pedindo socorro. Ou aquela ferida emocional, a mágoa antiga, o trauma escondido que ainda dita seus passos e reações, deixando a alma em constante tormenta? E a fé? Aquela conexão com o sagrado que por vezes parece ter sido cortada, deixando um vazio, um peso de culpa, uma cegueira espiritual que impede de ver a luz no fim do túnel. Pois bem, o efatá está sendo invocado como um decreto de libertação para tudo isso. É como se, ao proferir essa palavra, estivéssemos dizendo: corpo, abra-se à cura; alma, abra-se à paz; espírito, abra-se à renovação. Mas a coisa não para por aí. E é aqui que fica ainda mais intrigante. A onda do efatá parece estar alcançando áreas da vida que muitos já tinham desistido. Lares desfeitos, onde o silêncio pesa mais que qualquer briga, pais e filhos distantes como estranhos sob o mesmo teto. Há relatos de que o amor perdido está reencontrando o caminho de volta. Doenças que a medicina rotulou como sem esperança, tumores, vírus, inflamações crônicas. Pessoas estão testemunhando o inexplicável, onde o não há mais jeito está se transformando em haja vida. E as finanças? As finanças! Aquele nó na garganta causado pela escassez, pelas dívidas que parecem se multiplicar, pelo desemprego que rouba a dignidade. O efatá está sendo sussurrado como um desbloqueador de provisão, como um abridor de portas onde antes só havia muros. E os vícios? Aquelas correntes invisíveis que aprisionam em ciclos destrutivos, álcool, drogas, pornografia, mentira, jogatina. A promessa é que, em nome dessa força maior, essas amarras estão caindo por terra. Corações partidos pela traição, abandono, rejeição, sonhos que pareciam ter morrido na praia, promessas esquecidas em alguma gaveta da alma, casamentos que viraram campos de batalha. A cada efatá proclamado, é como se uma ordem de restauração, de reconciliação, de ressurreição de esperanças fosse emitida. Até mesmo aquelas feridas da infância que ainda sangram no adulto de hoje estão sendo tocadas, como se o passado pudesse finalmente ser reescrito com gentileza. Para quem anseia pela maternidade e ouve o eco do ventre vazio, para quem luta contra os fantasmas da depressão, ansiedade, pânico, bipolaridade, a mensagem é de que o poder criador e libertador está em movimento. O mais fascinante é que isso não é apenas sobre cura e resolução de problemas. Há um chamado mais profundo, uma restauração de propósito. Quantos de nós andamos perdidos sem entender nosso lugar no mundo, nossa missão? O efatá surge também como um convite para que cada pessoa se abra para entender o porquê de sua existência.
amizades tóxicas sendo removidas, conexões que edificam sendo plantadas. No trabalho, onde há injustiça, estagnação ou perseguição, a promessa é de virada, de favor, de crescimento. Até mesmo para quem perdeu a fé, para quem desacreditou do sobrenatural, este movimento parece ser um estrondoso "eu ainda faço milagres". O medo, essa prisão emocional e espiritual, está sendo confrontado com um efatá, coragem. E para o corpo cansado, debilitado, a promessa é de renovo, de força como a da águia. Entende o que está em jogo aqui? Não é só sobre receber, mas sobre se permitir abrir. É um convite para uma transformação total, espírito, alma e corpo. E o que isso muda na sua vida concretamente? Muda que talvez aquela área que você considerava um caso perdido, aquela situação que te roubava o sono, pode ter uma solução que você nunca imaginou. Muda a perspectiva de que você não está sozinho nessa jornada e que existe uma força disponível esperando apenas o seu sim, o seu abra-se. Como aproveitar essa informação a seu favor? Primeiro, permitindo-se sentir. Se algo dentro de você ressoou com essas palavras, se uma fagulha de esperança acendeu, isso já é um sinal. Dizem que a fé é o grito que move o céu. E aqui vai o segredo que muitos só descobrem no final. Essa onda do efatá não é passiva. Ela requer uma declaração, um posicionamento. É por isso que tantos estão sendo convidados a não apenas ouvir, mas a interagir, a declarar. Existe uma crença de que, ao verbalizar, ao escrever efatá e o que você deseja que se abra, você está, de certa forma, assinando um decreto no mundo espiritual, ativando essa energia em sua própria vida. É como se você estivesse dizendo ao universo, a Deus, a si mesmo: eu estou pronto, eu me abro para o novo, para a cura, para o milagre. Pense nisso. Se até mesmo um simples comentário, um compartilhar, pudesse ser o gatilho para que algo sobrenatural começasse a se mover ao seu redor, você não tentaria? Este roteiro não termina aqui. Ele continua na sua vida, nas suas escolhas, na sua abertura. Há quem diga que uma unção de aceleração está caindo sobre quem se conecta com essa mensagem até o fim, que coisas que levariam anos podem acontecer em dias. O inimigo disso, a distração, a dúvida, o ceticismo que te impede de mergulhar. Então a pergunta que não quer calar é: e você? Qual área da sua vida está gritando por um efatá, por um abra-se neste exato momento? Comente abaixo, não como um simples comentário, mas como uma declaração de intenção, um ato de fé. Queremos saber, queremos ecoar essa energia juntos, porque no fim das contas, talvez a maior mudança comece quando a gente decide finalmente se abrir para ela.